estádio. O Vasco deve ficar pelo menos aí 3 anos com esse estádio aqui em reforma. O Vasco já tem uma boa relação com o Nilton Santos, com o Tairo, o CEO do Botafogo. Essas conversas são muito amistosas para o Vasco mandar vários jogos do Nilton Santos nesse período fechado, e ainda ganhou a possibilidade de voltar ao Maracanã de forma digna, porque as pessoas estão achando que esse acordo entre Vasco e Flamengo é só para o jogo de agora, do dia 19, e não é. É um acordo longo, é um acordo onde o Vasco vai ter o direito de mandar os seus jogos contra o Flamengo com todos os direitos, tendo um aluguel pela metade, tendo a participação das rendas também dos camarotes, sendo tratado como mandante e não como visitante, 50-50 no primeiro turno, 50-50 no segundo turno, não só com o Flamengo, mas também com o Maracanã, e ainda um número de jogos estabelecido nesse contrato, nesse memorando de entendimento assinado, para mandar o seu jogo também com todos os direitos do mandante, podendo plotar vestiário, ou seja, botar as cores do Vasco, podendo colocar as luzes, podendo também ter a renda decentemente, sendo um mandante de fato. Então, o acordo que o Vasco conseguiu com o Flamengo e com o Fluminense não foi só um acordo para agora, ele foi um acordo para o resto dos próximos anos, quando o São Januário vai estar fechado e que o Vasco naturalmente vai precisar da questão física do Maracanã e também da questão financeira, porque é uma renda muito maior do que jogando aqui em São Januário. Então, sem dúvida alguma, Fernanda, apesar dessa liminar, apesar do Pedrinho ter dito que queria jogar em São Januário, eu entendo, diante de todo esse cenário, diante do cenário de profissionalismo, diante do cenário de acordo, e que a gente fala tanto sobre o bem do futebol carioca, que o Vasco conseguiu tomar uma decisão benéfica para o clube e benéfica também para o futebol carioca. Antes, da forma que estava sendo, o Vasco não era bem visto no Maracanã, o Vasco não era bem recebido, o Vasco era maltratado no Maracanã, mas as trocas das diretorias e também com o Vasco conseguindo chegar a esse acordo benéfico para o clube, para mim, foi positivo para ambos os lados e foi mais positivo ainda para o Vasco da Gama, que vai ter a oportunidade de utilizar o Maracanã, que também é a casa do Vasco nos próximos anos. Só para finalizar, tá? Esses 4 jogos em 2025 e em 2026 não incluem os clássicos. Os clássicos não estão incluídos aí. O que ele quis dizer na nota, o Flamengo e o Fluminense, é que o Vasco terá direito a 4 jogos em 2025 e 4 jogos em 2026 sem ser os clássicos. Ou seja, vai poder mandar um jogo contra o Santos, vai poder mandar um jogo contra o Internacional, qualquer outra equipe. É esse direito que o Vasco ganhou justamente por conta desse acordo e que vai ser benéfico, repito, principalmente quando o Vasco não tiver São Januário à sua casa. E tem outro ponto só para finalizar. Mesmo com essa briga, se o Vasco resolve entrar na justiça, se o Vasco resolve querer jogar em São Januário, se tem um mínimo de problema em São Januário, é um prato cheio para quem quiser fechar essa casa aqui histórica. Então eu acho que no final das contas o acordo foi benéfico, principalmente para o Vasco da Gama.